como marca, a gente quer se mexer. Coordenadores, e mais do que co-coordenadores, os reais executores desse projeto são a professora, minha querida amiga Beth Franco, da EASH. Beth, dá um tchauzinho, não sei se todo mundo consegue ver todo mundo, tem que mudar o layout. Aqui embaixo, na minha tela, pelo menos, está o professor Celso Eduardo de Oliveira, que é professor em Pirassununga, que é coordenador do projeto também. Temos um time de estrelas hackers que foram as responsáveis por tornar esse curso, esse projeto possível. A Ana Célia Leitão, que é nossa aluna de pós. A Jennifer Lima, que também é nossa aluna de pós. Tudo bem. A Mirella Cortez, que é uma das nossas bolsistas de graduação. A Larissa dos Santos, também, nossa aluna de graduação. Eu acho que dos bolsistas, acho que está só, né? Acho que estamos só nós, né? Só vocês, né? A Vitória também, professora. Oi? A Vitória também. Cadê a Vitória, que eu não estou vendo aqui? Ah, está aqui embaixo na minha tela. Oi, Vitória. A nossa artista. Queria convidar Celso e Beth para dizerem algumas palavras, por favor, enquanto eu tento controlar a audiência infantil aqui. Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer, uma honra poder a gente começar esse evento aqui dando uma acolhida a todos, né? Todas e todos e todes. Vou dizer para vocês que em nome da nossa ancestralidade, né? De todas as pessoas que estão na luta há mais tempo que todos nós, que participaram, foram resistência sempre, né? Resistência e existência na construção desse país, dessa universidade, desse momento que a gente está chegando agora. Queria compartilhar com vocês que nós temos mais de 120 pessoas inscritas para participar do nosso evento, de mais de 24 unidades diferentes da USP. Temos gente do campus de Piracicaba, do campus de Ribeirão, aqui do campus de Pirassununga, do campus Leste, do campus Butantã, e das mais diversas áreas do conhecimento, pessoas das áreas, desde as áreas de humanas até as áreas hard, né, STEM, matemática, física e assim por diante. Temos uma maioria de mulheres, né, participando do nosso encontro. Também quero dizer muito bem-vindas para todos não binários que estão participando também, pessoas que se colocaram, se manifestaram assim, são muito bem-vindos e se encontrem muito bem acolhidos. Também quero dizer para vocês que, nesse momento, né, algumas coisas rapidinhas da nossa organização geral, né? Então, já quero, como vocês devem ter visto, estamos gravando, então, todos que permanecerem na sala após a minha fala aqui, estou entendendo que estão autorizando a gravação, né? E todas essas aulas gravadas, elas vão ser disponibilizadas lá no nosso Classroom. Então, elas estão disponíveis para as pessoas inscritas no curso, e essas pessoas vão ter acesso sempre com o e-mail USP. Então, para todas as nossas atividades, por favor, utilizar sempre o e-mail USP. Está sempre atento no e-mail, que as nossas mensagens vão vir por lá. Também queria dizer que, além dessas atividades online, também vamos ter as rodas de conversa que serão presenciais nos 3 campos que estão relacionados nesse projeto. Então, vamos ter uma roda de conversa na EASH, uma roda de conversa no campus Butantã e uma roda de conversa aqui no campus Pirassununga, que vão estar ocorrendo simultaneamente. Então, daqui a 2 encontros, né, o terceiro encontro desse módulo é uma roda de conversa e vai ser uma oportunidade muito boa para a gente se sentir acolhido por esse grupo e a gente está se reconhecendo. Essas estatísticas que eu estou passando são na tentativa de demonstrar que não estamos sós, né? Nós somos muitos, somos fortes, somos potentes. Estamos hoje começando a Sanzala Dia Nizambi, né? Que em banto quer dizer aldeia dos deuses. Desses deuses que estão aqui mostrando essas carinhas nessa tela, esses deuses que fazem essa composição, esse mosaico bonito de forças, e que unidos, né,
podemos chegar aonde qualquer divindade chega, né? Que é na aceitação, que é na solidariedade, que é na paz da construção de um mundo onde a gente possa sobreviver frente a todos os intercalços que passam a população preta do nosso país e que passamos dentro da USP. Então, um axé muito grande para todo mundo, né? Nessa composição de deuses e deusas, e espero que todos tenham o máximo proveito durante o nosso letramento. Eu vou estar sempre presente aqui também para poder estar contribuindo, e nós da coordenação vamos estar nos turnando aqui em trazer dúvidas. Se alguém não tiver conseguido entrar no Classroom, né, tiver com algum problema, ter entrado com um link que não seja por lá, por favor, manda uma mensagem para o nosso e-mail, né, para o Senzala, Projeto Senzala. Acho que a Mirella pode passar um e-mail direitinho ali no chat, para a gente tentar ver o que está acontecendo, para você poder ter acesso ao material também. Porque se não tiver acesso ao Classroom, tem textos que foram recomendados, vão ter vídeos, e aí é importante que vocês tenham acesso a esse material para poder ter as atividades que não vão ser propriamente as atividades do nosso encontro. Muito obrigado. Passo a palavra para a Beth. Boa noite para todo mundo, uma alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer a presença de todos, também agradecer muitíssimo os nossos amigos, né? Professor Denis, professor Luiz Eduardo, e as outras professoras e professores que ainda virão por aqui também, estão dando uma contribuição mais que especial para que nós possamos ter esse curso, né? Também quero agradecer toda a equipe que tem trabalhado arduamente, né? Além desse curso, só para vocês saberem, a gente tem outras atividades, nós faremos atividades nas escolas também, estimulando a inscrição de estudantes negras, negros, negres no vestibular, né? E a gente também tem aí o desenvolvimento de 3 pesquisas, né? Na verdade, 2 pesquisas e um levantamento do perfil de estudantes negras, negros e negres da USP, né? E eu agradeço demais, assim, o privilégio, a honra de poder fazer parte dessa equipe, né? Como uma pessoa branca, já que a gente está discutindo esse tema também, me sinto muito honrada pela confiança do Celso, da Adriana, né, do Rosenilton, de me incluir nessa equipe, né? Para que possamos fortalecer a permanência de estudantes negros dentro da USP, né? A gente sabe que tem sido uma dificuldade muito grande essa questão da permanência, né? Justamente pelo racismo e pela violência da branquitude, né? Então, o que nós pensamos inicialmente foi fortalecer um grupo, acho que a Adriana voltou, né? E a Adriana sempre fala disso, né? Quase que um processo de reparação, né? Quer dizer que as pessoas que chegam não precisem passar pelo que a Adriana, pelo que outros estudantes e colegas professores e funcionários passam ainda, né? Passaram e ainda passam, porque, infelizmente, o racismo é presente na universidade, né? Então, a gente está muito feliz, a gente sabe que um curso, né, na verdade, ele é uma etapa, ele é uma ação dentro desse universo, mas ele tem também esse potencial de transformação, de fortalecimento, né? A gente está trabalhando também com pessoas que influenciam outras pessoas, né? E aí a nossa proposta é muito de fortalecimento dos estudantes, principalmente das estudantes, mas também de acolhimento, né? Porque a gente sabe que o racismo tem um impacto cruel na vida das pessoas, né? E da vida das pessoas estudantes, a gente sabe também que tem sido, assim, muito doloroso, muito dolorosa essa permanência na universidade, né? Então, também dá uma quilombada, por isso a gente fez aí um primeiro momento só para estudantes negros, porque dá uma quilombada também, fortalece. A gente espera que vocês possam conhecer as pessoas aqui, compartilhar nas rodas, né? Saber que, assim, mesmo que na sua unidade não tenha nenhuma pessoa negra, você não está sozinho na USP, né? Tem outras pessoas que você pode olhar, você tem professores, você tem funcionários, são poucos os professores negros ainda, infelizmente, mas existem, né? E estão aqui se apresentando para vocês. Só que a gente tem 3 professores da USP, mas, né, 2 professores e uma professora, mais o Luiz, que é um pesquisador
renomado do Instituto de Saúde, também professor. Então, a gente tem referências para vocês perceberem que é possível continuar, né? E fora isso, um conjunto de estudantes negros, como as meninas da pós, que estão aqui também. Quer dizer, a dica é, você não está sozinho. Parece que está sozinho, mas você não está, né? E acho que é importante saber que tem, né? Às vezes os alunos falam para a gente sabe disso, né? Professora, eu vou no bandejão da química, só tem branco, né? E é isso, no bandejão da química só tem branco, mas tem pessoas negras na USP, né? E elas estão aqui, e elas estão discutindo racismo, e elas estão questionando a branquitude, né? Então, acho que é muito... Nós estamos todos emocionados, assim, porque é muito bacana a gente poder fazer um projeto de pertencimento, né? E ajudar a universidade a ser diferente, transformar essa estrutura empacada da Universidade de São Paulo, fazendo dela, de fato, um lugar de direito também das pessoas negras, né? Então, boas-vindas para todo mundo. Sem mais delongas, acho que a Adri conseguiu voltar. Voltei. E aí, Adri? Então, diga aí, Adri. Perdão pela mini ausência, mas vocês vão ver que as coisas estão mais tranquilas. Então, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar o professor Denis de Oliveira. A gente pode ver depois, se alguém quiser ficar para discutir alguma coisa mais no final, né? Então, o professor Denis de Oliveira é livre docente em jornalismo, informação e sociedade pela ECA, Instituto de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. É graduado em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Universidade de São Paulo também, mestre em ciências da comunicação pela Universidade de São Paulo e doutor em ciências da comunicação, tudo pela Universidade de São Paulo, como eu também, entrei e nunca mais saí. Atualmente é professor em regime de dedicação exclusiva, o que vocês vão ver, negros tem poucos, mas em regime de dedicação exclusiva são apenas 130 professores, 125 lá, pela última contagem, então são muito poucos professores. Tem experiência na área de comunicação com ênfase em comunicação popular, atuando principalmente nos seguintes temas: comunicação e cultura, processos midiáticos e culturais, comunicação e recepção, processos midiáticos e jornalismo, mídia e racismo, integração na América Latina. É coordenador do Centro de Estudos Latino-Americanos de Cultura e Comunicação, vice-líder do Grupo de Pesquisa de Jornalismo Alternativo e Popular e membro do Núcleo de Estudos Interdisciplinares do Negro Brasileiro. A gente não precisa nem falar tão mais, né, mas eu queria ainda dizer sobre a primeira vez que eu conheci o professor Denis, foi numa live sobre processos de cotas em programas de pós-graduação da Universidade de São Paulo. A gente vai empurrando de baixo para cima, e a ideia desse curso, a ideia de juntar os negros todos e articular, é começar a pressionar em todas as direções, né, não somente dos movimentos populares, mas de dentro da universidade também. E nisso as cotas para graduação fizeram muita diferença. Então, antes de eu começar a pegar outra tangente, começar a me alongar ainda mais, professor Denis de Oliveira, boa noite. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E a tela é sua. Boa noite, obrigado, Adriana. Boa noite a todas e todos, todes. Boa noite, professora Adriana. Boa noite, Beth, minha grande amiga do ProUSP. Boa noite, Luiz Eduardo. Boa noite, Celso, Mirella, Jennifer, todos estão aqui na sala, não dá para ver todos, e boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu queria, primeiramente, parabenizar a iniciativa, né, um projeto maravilhoso, a gente está precisando, de fato, desse letramento racial na Universidade de São Paulo. Eu acho que esse projeto pode ser uma referência, inclusive, para as universidades públicas, né, que estão com ações afirmativas, né, pode ser uma experiência importante, né, para que a gente possa criar esse mecanismo de acolhimento, de reflexão, de debate sobre a temática da diversidade racial nas universidades. Então, acho importante, acho que é um marco aí que a gente está, né, inaugurando, e eu fico muito honrado, né, ter sido convidado para a primeira atividade desse projeto, né, espero que dê conta da responsabilidade, né, de abrir esse projeto. Eu preparei uma apresentação, não sei se é possível aqui apresentar, deixa eu ver aqui, tá um pouquinho. Não, acho que eu vou... Aqui, achei. Se não der aí, Denis, você pode passar para alguém que... É que eu estou no celular, mas algum aluno, o Celso, apresenta para você. Acho que deu, né? Ou não? Veio sim, veio tá sim. chegando.
Pronto. Vamos ver. Pronto, aí. Certinho? Todos vendo? Okay? Ficou uma tela preta, agora veio. Sim. O meu computador é um pouquinho lento, né? Então vamos lá, então, gente. Então, a proposta, né, do tema de hoje, dessa abertura, é histórico da construção do racismo no Brasil. Eu tenho debatido muito isso nos últimos tempos. Eu lancei recentemente uma obra chamada Racismo Estrutural, né, uma perspectiva histórico-crítica, que saiu pela editora Dandara. Que eu sintetizo, boa parte que eu vou falar nesse livro, né? Que eu sintetizo o que eu tenho estudado sobre as relações raciais, além desse currículo acadêmico, né, que a professora Adriana leu. Eu sou também militante do movimento negro, né? Eu sou coordenador, sou membro da coordenação, né, um dos coordenadores de uma organização chamada Rede Quilombação, que é uma entidade, inclusive, ela foi fundada na luta pelas cotas raciais na USP. Foi um grupo de alunos, né, de estudantes de graduação e de pós-graduação que se engajaram na luta pelas cotas raciais nas universidades estaduais, né, particularmente na USP, que é a última a adotar a cota, que resolveram montar essa organização. Hoje ela está nucleada em São Paulo, particularmente, mas tem já ativistas em Salvador, em Florianópolis, em Porto Alegre, em outros estados. E aí ela tem trabalhado fundamentalmente na questão da formação de lideranças nessa temática racial, né? Então, isso ela tem feito nos últimos tempos. Então, eu estou falando isso porque boa parte do que eu vou falar, ele é produto tanto das minhas pesquisas, né, do que eu acumulei como pesquisador nesse tema, mas fundamentalmente como militante, né? Eu vou até né, abordar um pouco isso em certo momento. É importante para que nós, negros e negras, né, entendamos que a trajetória acadêmica nossa é também uma militância. Quando digo militância, não no sentido militante stricto sensu, também, evidentemente, mas porque nós estamos entrando no debate das ideias. E os enfrentamentos que nós vamos ter, né, no cotidiano da universidade, no cotidiano como pesquisador, como professor, como acadêmico, como intelectual, são enfrentamentos justamente por conta desse racismo estrutural. Então, a nossa atividade como intelectual, ela é uma atividade militante porque nós estamos enfrentando justamente todas essas barreiras que vão dificultando a nossa trajetória como intelectual. Então, nossa afirmação enquanto pesquisador também é uma militância, é uma luta por espaço, é uma luta por reconhecimento e, por que não dizer, é uma luta por equidade, né? Porque isso se conecta com a luta mais geral da população negra no Brasil. Então, por isso, eu faço questão, né, de ressaltar a minha militância como também uma fonte de construção do conhecimento. E acho que isso, todos nós, intelectuais comprometidos com a mudança social, comprometidos com a sociedade brasileira, comprometidos em refletir os problemas que nós vivemos, nós somos todos militantes nesse aspecto, né? Então, é importante também a gente ressaltar esse espaço da militância como também espaço de construção do conhecimento. Bom, normalmente, quando a gente vai discutir a questão da relação racial no Brasil, a gente pensa sempre a violência. E essa, de fato, é a faceta mais visível, né, mais cruel que nós temos da violência racial. Então, o genocídio da população negra, né, que é já uma bandeira histórica do movimento negro. Os dados vão mostrando que a cada 21 minutos um jovem negro é morto na periferia. Enfim, não vou aqui listar todas essas informações, eu acho que todos e todas vocês estão cientes disso, já ouviram bastante disso, alguns estudam isso, tá? Mas essa faceta mais visível, eu queria apontar que a minha preocupação aqui, nessa minha contribuição, não é tanto trazer essas informações, que acho que todos vocês as dominam, mas trazer alguns elementos para que nós pensemos do porquê isso acontece. Tá? Porque, né, nós chegamos nesse ponto de que a cada 21 minutos, né, um jovem negro ou negra é assassinado nas periferias, isso num país que se diz democrático, na vigência do chamado Estado Democrático de Direito. Tá? Então, isso é muito importante,
porque é um processo contínuo, é um processo constante que atravessa, inclusive, eventuais ciclos de governos progressistas, né? O genocídio da população negra, o encarceramento em massa de jovens negras e negras, por exemplo, ele não se reduziu de forma significativa nos ciclos de governos progressistas. É claro que no governo de extrema-direita, como nós vemos agora, esse processo é mais complexo, né? Precisa ter um governo que defende institucionalmente essa ação. Mas mesmo em eventuais governos, né, que têm um discurso contrário a isso se mantém. E eu acho que o grande desafio nosso é entender as raízes, né, por que isso acontece. Bom, a discussão que eu queria propor para a gente poder refletir sobre os porquês, né, primeiramente, articular o racismo com o capitalismo e pensar o capitalismo nessa dimensão de um sistema-mundo. Tá? E o conceito de sistema-mundo ele foi popularizado por um teórico norte-americano, na verdade ele é austríaco, mas ele foi radicado nos Estados Unidos, que é o Manuel Wallerstein. Entretanto, o conceito desse sistema-mundo ele foi elaborado primeiramente por um pensador caribenho negro chamado Oliver Cox, que ficou esquecido na sociologia internacional, né? Então, o próprio Wallerstein ele cita o Oliver Cox, né, como criador do conceito desse sistema-mundo, né, mas ele ficou esquecido, você não acha obras dele, enfim, né? Então, convencionou-se colocar o Wallerstein como o proponente do conceito desse sistema-mundo. Mas, na verdade, vem de um pensador caribenho, negro, chamado Oliver Cox, nos anos 50, numa obra chamada Raça, Classe e Estratificação, ele vai dizer que o capitalismo já nasce global, já nasce constituído como um sistema complexo do mundo. Tá? E é importante esse conceito porque ele vai ser uma das bases de uma teoria muito importante, que é a teoria decolonial latino-americana. Eu tenho trabalhado muito com essa teoria e eu acho que ela traz algumas chaves explicativas para nós entendermos como é que se dá a relação racial nos países da América Latina. Qual a ideia, né, das teorias decoloniais? Né? Aí você tem um conjunto de autores que trabalham com isso, como Aníbal Quirrano, Walter Mignolo, Silva Kuczynski, Catarina Walsh, né? Enfim, né? Não vou citar todos eles aqui, mas são vários autores, né, que fazem parte dessa escola chamada de decolonial. A ideia é o seguinte, esses pensadores defendem a ideia de que vigora nos países da América Latina o que eles chamam de uma matriz colonial de poder, né? Ou o que eles chamam também de colonialidade do poder, que não é a mesma coisa que colonização. É fato que os países da América Latina, todos eles superaram, né, um período da colonização, ou pelo menos a maior parte deles, né? São países, são estados soberanos, são estados-nação soberanos. Né? Entretanto, não obstante serem estados-nação soberanos, vigora nessas nações soberanas, entre aspas, uma matriz colonial de poder que é uma estrutura de Estado, tanto na perspectiva política estricto sensu, como na perspectiva ideológica e das próprias relações sociais, no qual elementos que remetem à colonialidade, remetem a uma subalternidade dessas nações e particularmente dos seus povos, no espaço, no lugar subalterno desse sistema-mundo. Então, qual é que é a ideia? Né? Você tem um sistema-mundo capitalismo, e esse sistema-mundo tem lugares hierarquizados, e a América Latina também, evidentemente, o continente africano, a África também, são lugares subalternizados, e isso é mantido a partir da manutenção do que esses teóricos chamam de matrizes coloniais de poder. Tá? Nessa discussão da matriz colonial de poder, esses autores falam justamente da própria constituição, da construção, do percurso do projeto da modernidade. Tá? As revoluções burguesas, 17 e 18, o Renascimento italiano, o Iluminismo enquanto projeto filosófico, particularmente essa ideia, né, de uma ruptura com uma dimensão mítica da fé, né, e a dimensão da racionalidade, a passagem de uma concepção teocêntrica de sociedade para uma concepção antropocêntrica, né, a fé para a razão, ela é um projeto que ela aparece como universal, ele dá sustentação, inclusive, aos padrões de sociabilidade
da sociedade capitalista, desse sistema mundo. Entretanto, veja, apesar de um discurso aparentemente positivo, e de fato você tem elementos importantes, conquistas importantes, com esse processo histórico, né, da modernidade, né, o que eles querem trazer é que, ao contrário do que se imagina, esse projeto de modernidade, essa modernidade que nós temos como referência do sistema mundo, ela não é universal. Ela é universalizada, mas não é universal. Por que não é universal? Porque ele é um projeto eurocêntrico construído a partir da colonização das Américas. Isso é muito interessante, né? Eu quero destacar esse aspecto que faz parte da matriz, né, do pensamento das teorias decoloniais, que a modernidade é um projeto eurocêntrico, né, parte, inclusive, de uma narrativa linear da própria evolução dessa modernidade, né, a passagem da Idade Média para a modernidade, colocando, inclusive, né, a civilização europeia como única herdeira das tradições filosóficas gregas clássicas, não pensando, inclusive, as contradições que ocorriam no próprio processo histórico, né? E aí, evidentemente, a partir do momento que essa modernidade ela se apresenta como universal e ela é imposta como universal, os países, as nações, os povos, particularmente, que não passaram por esse processo, são colocados como povos ou subdesenvolvidos ou que têm um déficit na sua própria construção histórica. Isso é muito interessante, isso, né? Porque você vai observar que algumas falas que são colocadas, inclusive, no nosso senso comum, são falas que remetem a isso. Por exemplo, brasileiro não sabe votar, né? A democracia não funciona na África e nem na América Latina. Enfim, uma série de falas, né, que vão remetendo justamente a essa ideia que, para chegar num grau de desenvolvimento, de avanço, de civilização, é necessário estar próximo da perspectiva de sociabilidade, da perspectiva filosófica e da concepção de humanidade dos povos europeus. E aí, o que o Ademo Quijano vai apontar, né, particularmente o Quijano, que a raça é uma categoria essencial e mental da modernidade. A modernidade ela é pensada racialmente. Por que isso? Por que ele fala dessa forma? Né? Por que o Quijano fala disso? Primeiramente, a classificação racial que nós temos como referência, brancos, negros, indígenas, né? Vou pensar essa classificação racial que nós utilizamos como referência na luta contra o racismo, que a gente tem como referência para entender como é que se dá a relação racial nos países da América Latina, no mundo todo, assim por diante, é uma classificação racial constituída no processo de colonização. Né? O que é a ideia de branco? Né? Branco significa uma síntese do conjunto dos diversos povos europeus, inclusive todos eles até, né, com distinções históricas, conflitos, inclusive. Né? Mas a unidade se dá a partir do processo de colonização, né, no qual a ideia é que a Europa fosse o centro desse projeto de universalização. Então, o branco é uma categoria racial constituída para justificar a expoliação, né, a concentração de riquezas nesse setor da Europa. Indígenas, ou índios, como se falava, é o conjunto dos milhares de povos originários que viviam aqui nas Américas. Né? Então, os índios, né? Os indígenas. Nós temos diversos povos que são classificados dentro desse guarda-chuva da categoria indígena. A mesma coisa quando se fala negros, né? São os diversos povos, milhares de povos, que habitam o continente africano e foram transplantados de forma forçada para as Américas para serem escravizados. Então, veja, quando o Ademo Quijano fala que raça é uma categoria mental da modernidade, é porque, a partir de uma classificação racial constituída no projeto de colonização, né, ela serviu também como uma categoria ideológica para justificar que essa modernidade, que é tida como referência de civilização, ela é um patrimônio exclusivo branco, e para você chegar ao grau de civilização, tem que aproximar-se dessa perspectiva civilizatória constituída na Europa. Portanto, você tem um branqueamento aí, você tem uma universalização, esse é o termo mais adequado, uma universalização dessa experiência de um grupo que se autodenominou como branco. Tá? Os demais povos indígenas, povos negros, né, eles são colocados sempre como déficit. Aquilo que a Ana Gonçalves chama de defeito de cor, né?
há um déficit originário nesses povos, porque não vivenciaram, não são originários dessa experiência histórica da modernidade europeia. Tá? Então, a ideia de raça como categoria menor na modernidade, ela é fundamental para nós entendermos, né, quais são os elementos que vão configurando o racismo na América Latina, particularmente, eu quero chamar a atenção disso, né, particularmente os enfrentamentos raciais que nós temos em espaços e instituições que são tipicamente dessa estrutura da modernidade, como a universidade, por exemplo. Né? Nós estamos falando aqui de cotas raciais na universidade, estamos falando aqui do acolhimento de negras e negros, né? E indígenas, né? Nas universidades, e aí as dificuldades ocorrem, esse estranhamento que ocorre na presença de negros e negras, indígenas e não brancos na universidade, se dá justamente que essa universidade, né, o perfil institucional dela, ela está fortemente vinculada, ela é herdeira da tradição da modernidade eurocêntrica, então há sempre aí um estranhamento quando povos que não fazem parte dessa tradição histórica da modernidade ocupam os espaços e, mais do que ocupam os espaços, ainda trazem elementos, trazem reflexões, trazem demandas que não fazem parte dessa tradição. Tá? Então, a dificuldade, por exemplo, epistemológica, os enfrentamentos epistêmicos que nós temos no debate universitário, né, o eurocentrismo da universidade não é à toa, não é só um problema de gestão. Tá? Ele é produto, ele é consequência justamente dessa estrutura racial, dessa raça com categoria mental da modernidade, do qual a universidade, evidentemente, é uma instituição que é herdeira disso. Bom, como é que isso vai se expressar no Brasil? Um autor que eu trabalho bastante, né, que eu acho que é uma grande referência para nós pensarmos as relações raciais do Brasil, é o sociólogo brasileiro Clóvis Moura, né? Que tem uma vasta obra, está sendo agora republicada, boa parte das suas obras pela editora Dandara. Saiu no ano passado o Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão, e deve sair agora, né, outras obras dele sobre quilombos, né, enfim, significado, o protesto negro, enfim, tem várias obras do Clóvis Moura, não vou lembrar aqui agora, mas estão sendo preparadas aí reedições de obras desse importante sociólogo brasileiro, esquecido pela academia, só recentemente, agora que tem sido retomada a sua produção. E na última obra que ele lançou em vida, é o Dialética Radical do Brasil Negro, nessa obra que é a obra mais, talvez, onde você tem a maior maturidade intelectual do Clóvis Moura, ele vai apresentar uma periodização histórica do escravismo brasileiro, que eu achei interessantíssima e nos dá algumas chaves também para compreender os dilemas do enfrentamento ao racismo no Brasil. Quais são elas? Primeiramente, ele vai periodizar o escravismo no Brasil em dois momentos. O que vai chamar de escravismo pleno, que vai até 1850, né? Momento esse que ele vai dizer o seguinte: o modo de produção escravista, ele permeia todas as relações sociais do Brasil, todas as estruturas institucionais brasileiras, todos os padrões de sociabilidade brasileira. Né? Ele dá um exemplo, inclusive, né, da Radical Brasileiro. Ele falava aos domingos, quando tinha a missa, né, os senhores escravos, né, eles iam à missa, iam na missa do domingo, levavam o conjunto dos seus escravizados, né, e deixavam, né, esperando na porta da igreja. Por que isso? O número de escravizados que ele tinha indicava a sua riqueza. Então, mostrar que ele tinha bastante escravizado era uma forma de demonstrar o seu prestígio, o seu poder. Então, é esse ponto que chegava, então, o grau aí do escravismo pleno. Só que esse modo de produção escravista, quando ele vai entrando em decadência, particularmente em 1850, quando é promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, porque as mudanças no sistema mundo capitalista, já no século XIX, já transformava a manutenção desse modo de produção como algo anacrônico. Né? Então, houve até pressão. A Inglaterra, por exemplo, que enriqueceu bastante com a intermediação do tráfico de escravizados e também com a intermediação de produtos produzidos no mercado mundial, produzidos com mão de obra escravizada, já não interessava mais a manutenção desse modo de produção. E aí, então, a partir de 1950, entra essa fase que o Clóvis Moura chama de escravismo tardio, que é o momento em que esse escravismo começa a estar em decadência. Já se vislumbrava o seu final. Entretanto, havia uma preocupação das elites brasileiras
ou das classes dominantes brasileiras, de que não houvesse no Brasil uma ruptura institucional como houve, por exemplo, no Haiti. É interessante isso, né? Porque uma das revoltas mais importantes que gerou um grande temor nas classes dominantes brasileiras foi a Inconfidência Baiana, né? Ou Revolta dos Malês, Revolta dos Búzios, né? Uma conjuração, né? Foi antes da independência brasileira, foi 6 anos depois da Conjuração Mineira. E essa rebelião, ela teve como na liderança trabalhadores negros e negras, já eram libertos, né? Eram alfaiates, que participaram dessa luta e tinham um projeto, uma proposta política extremamente avançada para a época. Tá? Até mais avançado o programa da Conjuração Baiana do que a mineira, né? Que foi 6 anos antes. Então, e a inspiração era a revolta do Haiti. Então, o temor que a própria população brasileira escravizada tomasse as rédeas dessa mudança do sistema é que fez, então, que as classes dominantes brasileiras arquitetassem uma transição do modo de produção escravista para o modo de produção capitalista, né, trabalho assalariado, de uma forma que não perdesse seus privilégios. E é esse período de 38 anos, que vai de 1850, né, a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, até 1888, quando tem a Lei Áurea, que vão se articulando, vão se constituindo, então, as bases para essa transição. Por exemplo, né, no mesmo ano de 1850, quando é promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, é promulgada também a Lei de Terras. Né? Até aquele momento, a terra era uma concessão da coroa, a coroa concedia a terra para quem ela quisesse, então os donos de terra eram concessionários do Estado brasileiro. A partir de 1950, passa a ser a propriedade privada. Os então concessionários passam a ser proprietários das terras, e aí, então, para você ter acesso à terra, era necessário você comprar. Evidentemente, isso era uma forma de negar, interditar o acesso à terra da população negra que estava se libertando aos poucos naquele momento. Tá? Então, essa foi... E assim, além disso, não houve políticas públicas, né, de inclusão dessa população negra à medida que ela foi se libertando. Nós tivemos uma série de leis que foram libertando escravizados, a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, e tudo isso até chegar à Lei Áurea, e essa população negra foi jogada na rua. Tá? Foi jogada na rua, e não houve aí nenhum tipo de preocupação do Estado brasileiro de ter essa incorporação. Muito pelo contrário, né? E isso é interessante, o que ocorreu nesse período do século XIX foi justamente a constituição de uma base social que levasse o Brasil a que o Clóvis Moura chama de capitalismo dependente. Aí eu retomo novamente uma das lâminas anteriores, pensando o capitalismo como sistema mundo, né, e a matriz colonial de poder. É interessante a gente fazer esse diálogo, embora o Clóvis Moura não faça diretamente esse diálogo com os pensadores decoloniais, né, isso não existe um diálogo entre esses dois campos aí, teóricos, né, mas é interessante pegar isso, né, ele vai pegar, olha, né, essas classes dominantes arquitetam construção de um padrão de sociabilidade adequado ao capitalismo dependente, capitalismo subordinado às grandes potências europeias daquela época, a Inglaterra. E é interessante a gente observar isso, né? Porque ele está falando isso daí, né? O Clóvis Moura. Né? Segundo ele, o grau de expoliação dos recursos do Brasil durante o período escravista não possibilitou que tivesse uma acumulação primitiva interna no Brasil que possibilitasse a constituição de um capitalismo próprio, nacional. Então, toda a constituição de uma infraestrutura mínima para a construção do capitalismo é interessante, é importante nós observarmos, né? Quando pensamos em capitalismo, não é só recurso acumulado para a classe dominante, mas recurso que é investido, que é reinvertido, né, que vai, evidentemente, aí circular, vai ter que dar uma circulação de mercadorias. Que isso exige, evidentemente, uma infraestrutura interna de vias, né, de comunicação, e assim por diante. Quem vai fazer isso são capitais britânicos que vão investir nessa construção dessa infraestrutura mínima para que o capitalismo se desenvolva. Evidente, o Brasil já nasce dependente, né? O Brasil já nasce dependente, não há outra possibilidade a não ser um capitalismo subordinado a essa grande arquitetura do sistema mundo capitalista. Mas o que isso tem a ver com o escravismo tardio, com o racismo e tudo isso? Ora, né? Aí entra um terceiro campo de teóricos
que a gente trabalha, que são os teóricos marxistas da independência. Quero destacar aqui, né, nesse campo teórico, são pensadores brasileiros, também pouco conhecidos, como Rui Mauro Marini, a Vânia Bambirra, o Wilton dos Santos, que apontam que uma das características do capitalismo independente é justamente o que eles chamam de uma superexploração da mão de obra. O que significa isso? Você pagar a essa mão de obra empregada, de forma assalariada, né, valores inferiores ao mínimo necessário para a sua sobrevivência. O Marx fala, né, nas obras clássicas da economia, que o valor da mão de obra é uma mercadoria no capitalismo, o valor da mão de obra é dado justamente pelo quanto mínimo necessário para a sua sobrevivência, para a sua reprodução. Porque para comer, para morar, se vestir, né, se instruir, assim por diante. No Brasil, isso nunca aconteceu, pelo contrário. Tá? Você tem ali, né, uma situação de um valor da mão de obra aviltante, inferior a esse mínimo. É evidente que isso acaba sendo extremamente danoso à própria sobrevivência da mão de obra. E para fazer isso, é necessário duas situações. Né? Primeiro, uma abundância de mão de obra. Né? E segundo, mecanismos biológicos que sustentem esse aviltamento das condições de trabalho da uma parte da mão de obra brasileira. Como é que isso foi constituído pelas classes dominantes brasileiras? Com a política de imigração no final do século XIX. Chamamos muita atenção disso. Essa transição do escravismo para o capitalismo foi acompanhada de uma política de branqueamento da população brasileira, né, com incentivo à mão de obra. Então, os postos de trabalho que foram se formando, né, postos de trabalho assalariados, que foram se formando com o fim do escravismo e início do capitalismo, ela foi se dando justamente, foram sendo ocupados justamente por essa mão de obra imigrante. Então, a população negra sai da condição escravizada para a condição de subempregada ou desempregada. E a justificativa para isso foram justamente as teorias racialistas, as teorias racistas. Não é à toa que no século XIX, né, há uma forte presença no seio da intelectualidade brasileira dessas teorias racistas, teorias da eugenia, da antropologia criminal e tudo isso. Eu recomendo muito a leitura do livro da Lilian Schwartz, O Espetáculo das Raças, tá? E também um livro da professora Gislene Santos, que vai fazer uma conferência aqui, né? Ela é professora aqui da USP, da IACH, né? A Invenção do Ser Negro no Brasil, que ela fala justamente dessas teorias racialistas, né? Tanto no período aí da chamada modernidade, históricos modernos europeus, mas o mais importante para nós aqui entendermos, né, é essa presença de tais teorias no Senado brasileiro no final do século XIX. Teorias essas que eram hegemônicas, por exemplo, nos centros da inteligentsia brasileira, nos museus, no Museu Paulista, nos institutos históricos e geográficos, nas faculdades de Direito e Medicina, que existiam já naquela época. A ideia que se colocava que o problema do Brasil era um problema da sua composição racial. A forte presença negra e indígena era um problema, né, para o Brasil, deveria ser enfrentado. Então, a política de branqueamento é uma política de Estado. Tá? A política de incentivo à imigração foi uma política de Estado. E é muito interessante de observar que boa parte... Veja, eu não estou aqui... Eu quero deixar muito nítido isso, que sempre que a gente fala isso, gera algumas reações contrárias, né? Eu não estou aqui negando a importante contribuição que esses povos imigrantes que aqui vieram trouxeram para o Brasil. Tá? Por exemplo, né, o papel importante dos imigrantes espanhóis, italianos, na construção do movimento sindical brasileiro no final do século XIX e do século XX, das grandes greves operárias, em São Paulo, particularmente. Ninguém nega essa grande importância, né? Foi fundamental, tá? Essa presença aí dessa organização dos trabalhadores no início do século XX. Agora, efetivamente, né, são dado objetivo, houve políticas de incentivo e políticas, inclusive, de acolhimento desse imigrante, apesar das condições aviltantes de trabalho, que possibilitou que, num espaço de pouco mais de 100 anos, essas comunidades imigrantes tivessem uma ascensão social significativa. Se você pegar hoje, né, esses imigrantes italianos, espanhóis,
mais tarde japoneses, etc., você vai observar que todos eles vieram para cá na condição de trabalhadores, de camponeses, muito pobres, explorados, e num período aí de 3 gerações no máximo, né? Um pouco mais de 100 anos, essas comunidades hoje ocupam estratos sociais médios, altos do Brasil, né? Enquanto isso, a população negra, que historicamente está, né, está muito mais tempo aqui no Brasil, né, ela nunca conseguiu, de fato, ter essa ascensão social. E isso foi um projeto político, né? Porque, veja só, a partir do momento que você constrói uma situação de uma abundância de mão de obra, você consegue, então, criar um cenário favorável à sua desvalorização. Quando você tem um grande exército de reserva de mão de obra, você rebaixa o valor médio da mão de obra. E aí, então, né, as condições aviltantes são explicadas pelo racismo, né? Como a população negra está sempre nos estados mais baixos, no subemprego, no desemprego, e isso vai criando essas situações aviltantes de vida, né? O racismo, então, que trabalha com essa ideia de uma inferioridade negra, né? Da população negra, então ela é explicativa dessa condição, né? Veja interessante, né? Como é que esse processo de branqueamento ele foi expresso, né, na prática como uma criminalização do ser negro. Tá? No início do século XX, as práticas culturais, religiosas de matriz africana eram criminalizadas. O samba, o candomblé, a capoeira, né, era crime a prática disso, né? E isso era pensado pelos grandes... E esse processo de extermínio, né, de genocídio negro, foi pensado por esses ideólogos das classes dominantes. No ano de 1911, aconteceu em Londres o Congresso Mundial das Raças. E quem participou representando o Museu Nacional do Brasil foi o João Lacerda, né? E ele apresenta nesse congresso uma solução brasileira, né? Esse é o termo, uma solução brasileira de branqueamento, de extermínio de raças que são indesejáveis, né? Que é a política do branqueamento pela miscigenação. Aqui é interessante, né? Estou pegando esse quadro, A Redenção de Kant, esse quadro Modesto Boroco, né? Que mostra aqui, ela sintetiza a ideia, o projeto das elites, né? Uma senhora negra, né? Aqui, já que a sua filha já mestiça, casada com um homem branco e a criança branqueada. Veja, qual é a ideia, né? A partir da miscigenação, você vai branqueando a população brasileira, né? A ideia, inclusive, é que chegasse no século XXI com 80% de brancos e 0% de negros. Esse é o projeto, estava explícito num texto do Roquete Pinto, né? Que o Lacerda apresenta, falando que essa é uma forma de genocídio limpa, né? Ao contrário, né, dos projetos mais duros de genocídio, né, de extermínio, mais explícitos, que algumas organizações nazistas, né, racistas, estavam propondo, né, o que o Lacerda apresenta, que a solução brasileira ela é limpa, ela não gera tantos traumas e pode ter resultados eficazes, né? Ele vai apontar isso, né, que a miscigenação é um caminho possível para se realizar, né, esse processo de branqueamento, né? Ele vai apresentar isso no seu texto que ele vai apresentar no Congresso Mundial das Raças em 1911, lá em Londres, né? Bom, é evidente que esse modelo, né, ele se manteve. Ele teve uma pequena mudança nos anos 30, né, com uma positivação do mestiço. Tá? Isso é interessante, veja, ele faz uma ponte já da criminalização do negro e a valorização do mestiço, colocando o mestiço como uma forma de expressar justamente uma condição de brasilidade. E o grande pensador é o Gilberto Freire. Tá? O Gilberto Freire, eu quero chamar a atenção de vocês, né, a gente costuma criticar o Gilberto Freire, no movimento negro particularmente, por conta da ideia de democracia racial. Primeiro que democracia racial, né, é um conceito que não está no caso do Grande Senzala. Tá? Ele vai falar isso numa outra palestra, né, numa outra conferência, parece, e outras obras dele. Mas o conceito mais complicado, né, que eu considero que está ainda presente em boa parte da sociabilidade brasileira é o conceito de equilíbrio de antagonismos. Qual a ideia de Gilberto Freire? Segundo ele, né, as particularidades das relações raciais do Brasil,
das relações de classe no Brasil, particularmente, né, na Casa Grande de Senzala, que permitiu um trânsito, né, ele está pegando muitos escravizados que trabalhavam na Casa Grande, esse trânsito, essa marca da cultura negra na realidade brasileira, né, essa proximidade, vai fazer com que os antagonismos de classe e raça, que fazem parte do panorama das relações econômicas do escravismo, são equilibrados. Né? Então, a partir, por exemplo, da cultura, a partir, por exemplo, da própria miscigenação, da mestiçagem, você vai equilibrando antagonismos que são originários dessa relação de classe e relação racial. Eu peguei aqui 2 letras de música, né, que sintetizam bem essa ideia dessa valorização do mestiço. Do lado aqui, do meu lado esquerdo, a letra da música Aquarela do Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato e isoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá, bamboleio que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra do nosso Senhor. Abra a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencora luz da lua, toda a canção do seu amor. Então, observem aqui, né, o mulato isoneiro, né, a síntese da mestiçagem, e aí vai ter é um trecho apenas, né, vai ter uma série de marcas aí de presença de uma diversidade racial que convive harmonicamente, né, cada um com as suas próprias características. Né? E do outro lado, essa outra música, né, chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Sabe o Morro do Vintém? Pendura a saia, eu quero ver o tio Santo, o carpandeiro, para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô iaiá. Brasil esquentar os pandeiros, iluminar os terreiros que nós queremos sambar. Aqui é interessante nessa música aqui, né, que os nossos baianos gravaram, porque mostra o seguinte, olha, essa perspectiva cultural mestiça, né, do pandeiro, do lúdico, né, ela vai encantando os detentores do poder, o tio Sam dos Estados Unidos, né, nossa batucada, o molho da baiana, o cuscuz, né, lá na Casa Branca dançou batucada. Então, veja, é interessante, a ideia aqui está presente no Gilberto Freire, que esse aspecto lúdico, esse aspecto exótico da cultura de matriz africana, né, que vai se mestiçando, né, com a presença branca, ela é um handicap próprio do Brasil, que possibilita o Brasil ter uma singularidade própria em termos de relação racial, em termos de formação do povo brasileiro, assim por diante. Tá? Então, essa valorização do mestiço nos anos 30, é interessante isso, né, que os anos 30 é o momento no qual, com o governo Vargas, as classes dominantes brasileiras, né, em torno do Vargas, começam a pensar um projeto nacional. Tá? E esse projeto nacional vai estar só mestiço. Tá? Como é que o Brasil se coloca nesse cenário mundial? Como um cenário mestiço. Você pega os filmes da Atlântida e vai por aí afora. Tá? Bom, voltando novamente às teorias coloniais, né, decoloniais, perdão, né, eu queria chamar a atenção que os pensadores decoloniais falam que essa matriz colonial de poder, ela tem 4 controles, 4 dinâmicas de controle. O controle da economia, da autoridade, do gênero e sexualidade e do conhecimento e da subjetividade. Quem fala isso é o pensador argentino Walter Mignolo, né? E tudo isso é sustentado pelo que ele chama de fundamentos racial e patriarcal do conhecimento. Tá? Por isso que ele fala que é um monstro de 4 cabeças e 2 pés, são os fundamentos racial e patriarcal do conhecimento. Isso aqui é muito importante, até para nós entendermos o papel nosso na universidade. Tá? Então, veja, esse fundamento racial e patriarcal do conhecimento, ele possibilita a constituição desses controles da economia, da autoridade, do gênero e sexualidade, do conhecimento e da subjetividade. Né? E a questão da raça como categoria mental da modernidade, o Quijano fala que isso possibilita um controle de acesso ao trabalho. Né? Vejam, né, o que vai acontecer? Quando se estabelece a classificação racial, ela vem acompanhada de uma hierarquia racial, quando estabeleço esse controle, essa classificação racial,
E essa hierarquia racial, eu estou pensando uma regulamentação do trabalho regulamentado, trabalho sofisticado para o trabalhador branco, e o trabalho servil, escravizado, subemprego para negros e indígenas. Tá? O acesso ao trabalho qualificado, né, ele pertence apenas à população branca. Veja que interessante, quando você pega o sistema mundo, como é que funciona hoje, a própria construção desse capitalismo global. Tá? Você pegar, eu dou sempre esse exemplo, eu acho muito didático, assim, né, que é as telas, que é o celular, tá? O smartphone, essas telas do touchscreen, né, que é produto de uma tecnologia muito sofisticada. E é evidente que para desenvolver essa tecnologia sofisticada, eu preciso de uma mão de obra muito qualificada. Né? E essa obra muito qualificada trabalha nos centros de desenvolvimento e pesquisa que estão sediados nos países do chamado primeiro mundo, né? Países centrais do capitalismo. Só que a matéria-prima da produção dessas telas de LCD do smartphone, a matéria-prima é um mineral chamado coltan ou tantalho, que é um mineral cujas maiores jazidas são sediadas na República Democrática do Congo, né, e são retiradas com mão de obra de crianças escravizadas. Então, veja, matéria-prima, trabalho escravizado, crianças negras, e as tecnologias envolvidas, né, mão de obra qualificada, processos sofisticados, mão de obra branca. Então, aí você estabelece essa hierarquia de controle do acesso ao trabalho. É por essa razão, né, pegando para uma ponte, que quando você observa, né, uma mulher negra ou um homem negro na universidade, né, o racista vai chegar. Ele é faxineiro, né, ou ele trabalha na construção, ele é operacional. Nunca vai imaginar que ele é aluno ou professor. Né, porque é privativo desses lugares do trabalho regulamentado ou mais sofisticado, é privativo do branco. Tá? O subemprego, o trabalho operacional, o trabalho não qualificado é colocado sempre como o único espaço possível de participação dessa mulher negra, desse homem negro. Ou ainda, quando a gente vê, né, quando se vê na imagem, um homem negro, né, ou uma mulher negra, por exemplo, num restaurante sofisticado, ou, né, com carro de último tipo, a primeira, né, imagem a se colocar é o seguinte: não, ele deve ser artista ou jogador de futebol. O espaço lúdico é o único espaço no qual há a possibilidade, a permissão, né, para a participação desse homem negro, dessa mulher negra. Baseado nisso também, né, nessas hierarquias raciais, um outro autor que eu acho importante que eu trabalho é o filósofo político Charles Wade Mills. Né? Ele é da Universidade de Cornell, faleceu no ano passado. Escreveu uma obra chamada The Racial Contract, né? Não tem em português, Contrato Racial. Ele trabalhou junto com a Caroline Patman, né? Outra pensadora americana que escreveu o Contrato Sexual. Tá? A Caroline Patman fala, né, que o contrato social ele tem uma dimensão de gênero, né? Então são homens, são contratantes, e o Charles Wade Mills complementa essa reflexão da Caroline Patman, dizendo que são homens brancos. Né? O arquétipo do contratante, do cidadão, é o homem branco. Porque o modelo de contrato social é baseado na razão moderna eurocêntrica, formada em uma Europa que era patriarcal e colonizadora. Tá? E isso também é interessante nós observarmos, que, em parte, explica o porquê no Brasil, que é um país com 58% de população que se autodenomina negra, né? Você vai pegar a representação no Congresso Nacional, nos parlamentos estaduais, no Supremo Tribunal de Justiça, estou pegando as instituições, né, que representam esse contrato social da democracia liberal, a presença branca é absurdamente majoritária. Bom, com tudo isso, com todo esse panorama, né, por isso que o mundo, né, a sociedade, ela é diferente. Né, você tem uma clivagem. Eu coloquei essa imagem aqui que eu peguei de um site, de um coletivo, né, de periferia, né, que eles falam: o mundo é diferente da ponte para cá. Né? A ponte é aí a referência às marginais de São Paulo. Né? Você tem a ponte, né? Então, da ponte para lá, da marginal, região do centro expandido, né, de São Paulo, você tem uma condição X, e da ponte para cá, as periferias, você tem uma outra realidade.
Você tem clivagens dos espaços urbanos, dos territórios. Né? O professor Milton Santos, também professor aqui da casa, professor da casa, falecido, fala muito disso. Né? Os territórios urbanos têm recursos distintos. Tá? Quando fala recursos, as condições infraestruturais, recursos de deslocamento, de acesso à comunicação, educação, tudo isso. Então, tem uma diferença brutal de recursos e é evidente que isso vai possibilitar acessos distintos, inclusive às próprias riquezas, às políticas públicas e tudo isso. Né? Então, essa situação, essa clivagem territorial, ela é explicada justamente em função desse processo de matriz colonial de poder. E assim que ele expressa nos territórios urbanos. Né? A entidade que eu faço parte, a Rede de Quilombação, ela tem dito uma frase que eu acho que sintetiza muito isso que eu falei aqui para vocês, né? Que a democracia não chegou na periferia. Tá? Quando eu falando isso, essa frase, esse pensamento, a Rede de Quilombação, ela elaborou quando, em 2018, se celebrou os 30 anos do final da Constituinte, né? Quando você teve ali, né, em 88, o enterro do interior autoritário, uma Constituinte democrática que reconheceu os direitos humanos, os direitos sociais, né? O racismo foi criminalizado, enfim, houve uma pactuação ali, um contrato social constituído, uma Constituinte, que ela possibilitou, então, né, que saísse daquela ordem autoritária do regime militar e se consolidasse a ordem democrática. Entretanto, se nós observarmos a realidade nos territórios periféricos, essa democracia ainda não chegou, tá? A não ser nesse modelo procedimental do voto. Tá? Fora isso, o que você observa na realidade das periferias, numa parte delas, pelo menos, né? Você tem invasões de domicílios sem mandados de busca, né? Então a polícia vai lá e invade as casas sem mandados de busca, sem mandados judiciais. Você tem prisões ilegais, você tem execuções extrajudiciais, você tem, em alguns casos, toques de recolher. Em alguns territórios periféricos, a realidade é muito semelhante a uma realidade de regime autoritário, de ditaduras militares. Né? Tal é o grau de repressão. Então, quando a gente fala democracia, né, o fim do regime militar, a conquista do Estado democrático de direito, é importante que nós refletirmos que isso não foi para todo mundo. Né? Isso foi para alguns. E o fato da população negra morar na maior parte das periferias, na maior parte nas periferias, e não ter, evidentemente, ter interditado esse pleno acesso aos direitos de cidadania, isso é a expressão justamente que nós falamos do contrato racial, né? Nós falamos da matriz colonial de poder e também dessa raça como categoria mental da modernidade que vai estabelecendo filtros de participação no trabalho qualificado e não qualificado. Tá? Então, veja, essas imperfeições da democracia, eu quero ter muita atenção disso, elas não são erros de rota, não são disfuncionalidades. A violência racial que a gente sofre no dia a dia, em todos os passos, não é uma disfunção, não é um erro de rota. Ela é lógico, ela é funcional. Ela existe para manter esse modelo institucional. Ela existe para manter esse modelo, esse padrão de acumulação de riqueza. Ela existe porque é a partir dela que se constrói os privilégios sociais, de classe e raciais existentes na sociedade brasileira. Tá? Exatamente essa é a chave do racismo estrutural que a gente discute na nossa obra. Né? Então, é o capitalismo dependente da forma que ele foi construído no Brasil é que vai, então, retroalimentar esse racismo estrutural. Eu queria sugerir para vocês, quem puder assistir, do Netflix, o filme Sete Prisioneiros. Né? Um filme muito interessante que fala justamente do que significa a imposição dessas lógicas de trabalho precário, escravizado, semi-escravizado para as populações periféricas, né? E aí você tem ali uma situação no qual as possibilidades, as opções de saída são muito pequenas, né? Eu, inclusive, fiz até uma relação desse episódio, né? Desse filme,
os Sete Prisioneiros com o que aconteceu com o Moise Kabange, né, no Rio de Janeiro. Tá? O jovem trabalhador congolês, né, que foi assassinado de forma brutal por 3 outros que também eram trabalhadores, né? E é muito interessante aquela situação, né? Porque esses três que assassinaram o Moise Kabange também eram trabalhadores, também eram explorados pelo subemprego, né? Também moram na periferia. Então, é uma situação tão complexa isso, né, que joga, né, essa população submetida a essa ordem opressiva numa disputa interna, né? Numa briga autofágica. E esse filme, Sete Prisioneiros, ele traz um pouco essa discussão, que eu acho bem interessante, né? Então, aqui, só sintetizando, o racismo estrutural, né? Ele se expressa pelo colocado racial, do Charles Wade Mills, pela matriz colonial de poder, né? Pelas práticas racistas, e isso leva a uma democracia parcial e a superexploração e a transferência de valor. Aqui, já caminhando para o final, eu queria trazer para vocês também, pensar um pouquinho, né? Qual é o papel nosso, enquanto estudante da USP, né? Da Universidade de São Paulo, como estudante, como professor, como pesquisador, como intelectual, né? É muito importante, veja, todos nós, né, temos vivências, experiências, algumas mais trágicas, outras menos trágicas, né, de racismo, doença racial. Temos e vivemos isso, né? E o que é importante é que nós aproveitemos o espaço da universidade, né, que possibilita, por exemplo, né, essa dedicação à pesquisa, ao estudo, à reflexão intelectual, e nós transcendamos essas experiências. Transcendemos no sentido de rompermos com o caráter alienador do cotidiano. Isso é uma discussão interessante que a filósofa Agnes Heller faz. Fala que o cotidiano ele é alienante porque ele vai te impondo que você responda imediatamente uma situação colocada e não consiga ver aquela situação imediata do cotidiano como algo produto de uma estrutura, né? Veja só, aqui, no caso, o filme Sete Prisioneiros, né? O personagem principal, ele vai responder uma situação imediata. Tá? É evidente, essa resposta não necessariamente é a mais adequada, tá? Mas as condições que ele tinha, não tinha como transcender, né, esse cotidiano, tá? Então, a universidade ela vai ter essa possibilidade, né? E aí eu queria trazer para vocês duas dimensões importantes para que nós façamos isso, né? Primeiramente, né, que a gente pense uma perspectiva teórica do pensamento que eu chamo de sociologia da praxis. Eu não, Clóvis Moura, né? Não é apenas você construir um pensamento social que explique, que fundamente, um pensamento social que te garanta uma erudição, mas que sinalize a ponte para práticas coletivas, particularmente coletivas, né, de transformação. Tá? É isso que você vai chamar de uma sociologia da praxis, Clóvis Moura. Então, veja, toda a preocupação do Clóvis Moura na construção do seu pensamento, na sua produção intelectual, é apontar, né, diretrizes, apontar possibilidades de superação, né, onde estão os fundamentos, aonde deve ser, né, a nossa ação mais imediata. E a Bell Hooks, né, que ela fala no livro dela, Educar para Transgredir, né, um livro maravilhoso, entre vários maravilhosos, da Bell Hooks, tem um texto dela muito legal que chama Teoria como Prática Libertadora. A reflexão teórica, intelectual, ela é uma prática libertadora, porque à medida que você vai, né, transcendendo intelectualmente essas vivências, experiências, você pode sim contribuir para uma praxis de libertação. Tá? Ela fala isso para mostrar o seguinte: olha, não é pouca coisa, não é menos importante você estudar, você ir para a universidade, você ter uma produção intelectual. Volto a dizer, como diz no início da minha fala, é também uma militância, tá? É também uma ação política. Você construir uma sociologia da praxis e ter uma prática teórica com prática libertadora é também uma militância, né? Então, aqui eu queria deixar essa ideia da Bell Hooks, né? Como leituras recomendadas, né? O que me inspiraram nessa fala, a grande Lélia Gonzalez, né? Particularmente, eu recomendo muito, eu trabalhei muito no meu livro, não deu tempo para falar muito aqui, o conceito de anafricanidade,
né? Acho que é um texto muito legal. E tem algumas discussões muito bacanas sobre a inserção da mulher negra no mercado de trabalho durante o regime militar. O Franz Fanon, aí o Pele Negra, Máscaras Brancas, Coordenadas da Terra, né? Porque ele vai também constituindo uma reflexão densa, sofisticada, mas que aponta para uma praxis. O Clóvis Moura, já citado, e a grande, maravilhosa também, Beatriz Nascimento, né? Uma pensadora negra brasileira invisibilizada, né? Recentemente, por ação aí de organizações do movimento negro, tem retomado a produção da Beatriz Nascimento e foi impedida de entrar aqui no mestrado na USP, né? Foi reprovada na banca e ainda chamaram a Beatriz Nascimento de retardada mental, você tem uma ideia, né? Foi isso. E aí tem uma produção muito interessante sobre quilombo, né? O quilombo como prática política típica negra, né? Enfim, né? Tem várias discussões bem bacanas de Beatriz Nascimento, tá? Outra sugestão, né? Na internet, o meu livro Racismo Estrutural, você tem, né, uma série de lives com a Flávia Rios, com o Fábio Nogueira, com o Marcos Farias, com a Cris Sabino e meu também, né? No qual a gente vai comentando, né, os fundamentos dessa produção que a gente realizou. É só procurar no YouTube, o site no YouTube, o canal da Fundação Frederic Ebert, né, Brasil, Fez Brasil, no qual vocês encontram essas lives todas gravadas, né? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Obrigado. Desculpe se eu falei muito, mas espero que eu tenha contribuído aí para esse debate importante. Professor